Expulso de cidades onde ele adentrou por falar da pérola Jesus, a verdade dele. Paulo sofreu muito, e sofreu tanto que ele chegou a dizer que ele trazia ainda um espinho na carne dele, e perguntou a Deus por que ele rezava tanto e aquele espinho não saía. Então Paulo foi aquele homem que entendeu bem Jesus. João Batista recebeu o maior elogio de Jesus Cristo. De todos os ventres maternos não existiu ninguém maior do que João Batista. Jesus falou isso. Jesus fez um retiro espiritual. Jesus fez um retiro espiritual com João Batista. Tinha seus discípulos na época. Jesus ficou uma temporada ali, ouvindo João, no meio daquela multidão. E ainda foi batizado por João. João, encantado com Jesus, nesse tempo de retiro, ele disse para todos os que estavam lá: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi João que falou. A palavra que a gente hoje diz: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Foi João que apontou para todo o povo. Falou: olha, gente, sabe o Messias? Sabe aquele que é Quírios, o Deus verdadeiro? Aqui, ó, ele é o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado da gente, do mundo. Esse João, maravilhado com Jesus, que teve um momento com Jesus, João dizia, vamos raciocinar tudo isso muito bonitinho, Paulo e João. Ele dizia, quando olhava para Jesus, falava: olha, irmãos, Jesus, ele tem um machado na mão. Olha o raciocínio de João. E ele veio para passar o machado na raiz e acabar com o mal. Olha o que João falou. Está escrito lá. Pois bem, só que João, como nós, a maioria de nós, que teme a Deus, que ama Jesus, João passou por uma crise espiritual com Jesus. Vocês sabem disso. João, destemido, acusa um ato de Herodes, que era o rei, por estar se envolvendo afetivamente com a mulher do seu irmão de sangue. E João fala: Herodes, isso que tu estás fazendo na tua vida vai te levar para o inferno, você e essa mulher. Herodes era um homem que admirava João Batista, como a gente admira às vezes um pregador, um padre que você gosta, um bispo que você gosta. Muito bem, por esse motivo João vai preso. Não morre de uma vez, ele vai preso primeiro. Depois vai ter aquela festa lá, que Herodíades pede a cabeça de João. Então ele ficou preso durante um tempo. Nesse período que ele estava preso, aqui chega onde eu quero refletir com vocês. João recebia a visita dos seus discípulos, dele, que estavam falando de Jesus. E começaram a falar para João: olha, Jesus, o Nazareno, ele come com os pecadores. Ele perdoa os pecados das pessoas. E detalhe, agora mesmo levaram uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E ele, diante da lei de Moisés, João, que nós seguimos também, ele não acusou a mulher, ele disse: nem eu te acuso. Ide, vai embora, moça. Mas é claro, ele disse: não peques mais. E ninguém teve coragem de apedrejar a mulher, porque é lei. João ficou tão desbaratinado com isso que ele estava escutando. E não era a única coisa que ele escutava de Jesus na cadeia. Ele estava ouvindo muitas outras coisas. Ele estava ouvindo coisas de que ele comia na casa de Nicodemos, de Zaqueu. Ele via coisas. Ele falou: mas o que está acontecendo?
Eu apontei ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu disse que ele traz um machado na mão para cortar na raiz o mal. E o que este homem... Filho, vai lá, você que é o mais velho meu, você que está comigo desde que eu comecei, vá até Jesus e pergunta para ele se ele realmente é aquele que nós devemos esperar. João Batista. João Batista. Aí os discípulos vai, Jesus está lá e diz para o discípulo dele, passou o dia inteiro fazendo milagre, curando, arrancando demônios de pessoas, curando cego. No fim de tudo fala, vai e diga a João, eu faço curas disso, né? E que eu vim em nome do Pai para fazer a vontade de Deus. Vá lá para João. Ele foi. Aí João entendeu quem é Deus. Irmãos, por que eu estou falando, comparando João com Paulo? Porque Paulo, quando se apaixonou por Jesus, a ponto dele dizer, olha só, perdi tudo. Ele era famoso, ele era reconhecido no Sinédrio judaico. Paulo, ele tinha uma intelectualidade refinada, ele era procurado para resolver vários assuntos judaicos na ocasião. Ele era um jovem, sabe aquele cara promissor, que todo mundo está investindo nele? Ele era isso. Tem amizade com todo. Veja, ele quando teve o encontro com Jesus, diferentemente de João, no primeiro momento de João, Paulo, ele disse, perdi tudo. Esse perder tudo significa, eu acabei sendo perseguido pelos meus próprios irmãos judeus, e agora querem me matar. Ok? Já fui expulso, já fui apedrejado, mas tudo isso eu considero como lixo perante aquilo que Cristo é na minha vida. Olha, ele entendeu bem que esse machado na mão, que é cortado pela raiz, não é como disse uma vez um colega meu. Eu estava na academia uma vez, fazia academia antigamente, agora faz tempo que eu não faço. E ele falou assim para mim, sabendo que eu sou padre, ele falou, sabe como que eu penso, padre, que vai acontecer no mundo, quando Jesus voltar? Vai acontecer assim, e não vai demorar muito não. Sabe os pecadores, essa palhaçada que a gente está vendo no mundo? Eu achava engraçado ele falar, falei, sei, quando Jesus voltar vai explodir assim, você vai olhar para um homem na rua, ele vai arranhar o asfalto, ele vai ficar desesperado, vai explodir, vai pegar fogo, o outro não sei o que, o outro vai virar um buraco, vai cair tudo que é político miserável, berrando que nem onça, vai estar eu dava risada. Mas aí eu olhei porque ele falava como João, o pecador vai pagar pelo crime dele, porque Jesus vem para fazer a limpa. Mas nós temos que entender o que é essa limpa de Deus, porque isso vem de encontro com a gente. Quantas vezes eu e você, nós nos pegamos falando, até quando nós vamos ver o que estamos vendo aqui em São Paulo, no Brasil? Até quando, Deus, a gente vai estar vendo essas loucuras que machucam a gente? Até quando a gente vai ver essa pandemia? Até quando vai morrer gente por causa do crime dos grandes? Até quando? Senhor, o Senhor não veio para nos salvar? Cadê a tua justiça no meio de nós? Nós somos como João Batista. Nós muitas vezes estamos questionando o que está acontecendo. Deus, olha aí, quantas pessoas estão fazendo o Santo Terço? Quantas mulheres e homens hoje na internet, às vezes levantando de madrugada, rezando o terço. Cadê o fim da guerra? Cadê uma melhora para o país? Por que o desempregado não arruma logo emprego aqui? Entende? Agora nós devemos pedir a Deus que nós tenhamos esse encontro, claro que João teve depois, mas que Paulo teve, a ponto de entender direitinho que quem tem que mudar, o que tem que ser cortado, está em mim. Não é o outro que necessariamente, na minha concepção, tem que mudar. Na minha concepção, na concepção de Deus, são todos que precisam ser curados.
mas na minha sou eu. Se eu tenho uma dificuldade, seja ela econômica, seja ela com alguém, com uma pessoa, se eu tenho uma dificuldade no matrimônio, se eu tenho uma dificuldade com algum filho meu, não é ele que tem que mudar na minha oração com Deus. Não é como se Deus fosse lá na minha oração, pegasse o machado e cortasse aquele mal que está me levando às dívidas econômicas. Não. Não é que Deus pegasse o machado dele, uma maneira de dizer, e fosse lá acabar com aquela mania que o meu marido tem, ou que o meu esposo faz, do pecado dele. Não é isso que Jesus veio fazer. Em mim, não. Em mim, Jesus não veio para passar o machado para tirar o que me desagrada. Não, o que me desagrada, ele não veio passar o machado. Não, o Senhor veio passar o machado naquilo que está em mim. Eu não aceito um matrimônio onde o meu marido, ele mudou. Quando a gente namorava, ele era uma coisa. Agora, depois de casado, ele se transformou completamente. Eu não aceito. Veja, a cura aí, de uma maneira muito pessoal, é em você. Não, mas é porque o outro está me fazendo sofrer. Sim. E por que ele te faz sofrer? Ele te faz sofrer porque o teu mundo é você em você. E se ele te desagrada, você, no que você compôs como tua verdade, como teu namoro, como teu capricho, você se zanga e se fecha. Isso chama-se morte. Então o que Cristo veio cortar, por que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado? O pecado qual é? O meu pecado. O meu pecado. De não aceitar o diferente de mim. As minhas concepções, Deus quer cortar. Ele quer cortar esse mal. Isso João não tinha entendido no primeiro momento. Depois João entendeu. E Paulo entendeu no encontro. E que Paulo entendeu? Que ele tinha sido desmontado. Que ele era o cego. Por isso que significa a cegueira. Cegueira significa, eu tenho o Espírito de Deus em mim. Ele está em mim. Só que eu continuo enxergando conforme eu. Então tu és cego. Tem o Espírito de Deus, mas não vê. Tem o Espírito de Deus, mas não fala. Está mudo. Tem o Espírito de Deus, mas não anda. Está amarrado. Está amarrado em você. Você está amarrado em você. Então, eu sou batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que eu tenho o Espírito de Cristo. Mas eu estou cego. Paulo ficou cego quando teve encontro com Cristo, momentaneamente. Depois do batismo, o que aconteceu? Como que escamas saíssem dos olhos dele. Ou seja, o que são essas escamas? Meu jeito de ser. Meu, não de Deus. A minha desarrumação no meu amor, no meu convívio, de como eu interpreto as coisas, é como que escamas caem. Caem é que o velho homem caia. É isso que aconteceu com Paulo. Ele entendeu que precisaria haver